ver vocês. O pessoal que está em pé aí, tem algumas cadeiras ainda disponíveis. Então, se quiser, pode ir chegando aqui. Tem ainda algumas cadeiras disponíveis. Eu queria que vocês recebessem aqui com uma salva de palmas essa energia boa, por gentileza, Yuri, Pedro Alcântara, Eric Borges, Leonardo Santos, com uma salva de palmas, por gentileza. Aê, Yuri! Aê, Yuri! Fiquem à vontade. Vamos lá, tem gente que não conhece ainda, né, o rosto de vocês, então vou pedir para vocês se apresentarem e falarem um pouquinho de trabalhos que vocês já fizeram. Olá, galera, tudo bem? Bom, meu nome é Yuri Cooper, eu acho que vocês sabem já, né? Oi, melhorou. Meu nome é Yuri Cooper, eu acho que vocês já sabem disso, né? Eu sou dublador há uns 8 anos, eu acho, né? Nem sei, 8 ou 10 anos. E, bom, trabalhos que eu já fiz, eu sempre esqueço essa hora, cara. Mas o Yuji, que vocês conhecem, e um que tá aí na boca do povo é o Falcão, né? Do Cobra Kai, o Eli. E, que mais? Me ajuda. Kid Flash. Daqui a pouco eu lembro mais. Vou passar a bola pro Pedro aqui. Com 2 microfones? Pode? Estéreo. Estéreo. Yeah! Olá, tudo bem com vocês? Eu sou o Pedro Alcântara, eu sou o dublador, por isso eu tô aqui. Eu dublei, poxa vida, tem gente aqui que era pequeno, bom, todo mundo aqui foi pequeno um dia. Eu dublei o Pablo dos Backyardigans, o Beck do Primeiro de Vitória, mas eu tô aqui hoje por causa do Yuta de Jujutsu. Não fui eu que fiz esse barulho, eu acho. Olá, gente, eu sou o Eric Bugler. O meu nome é difícil, mas é a primeira vez que botaram o Eric Borges. Eu sou o Eric Bugler, eu sou o dublador do Inumaki de Jujutsu Kaisen. Eu também dublo o Inumaki, que tá até aqui na frente. Oi, Inumaki! Ô, Kaka! Eu dublo também o Kazuma de Konosuba, o Chikuyu de Tokyo Revengers, o Eng de Avatar, enfim, vários personagens que vocês podem lembrando enquanto eu vou falando aqui com vocês. Oi, gente, tudo bem? Sou Leonardo Santos, sou dublador do Marito, do Jujutsu Kaisen, aquele cara que todo mundo adora? Não? Eu dirigi a série, dirigi o longa que tem protagonizando aqui o Pedrinho, que fez o Yuta. E também dublei alguns animes, tipo Black Clover, fiz o Yuno. Olha! Legal. E tô aqui para tocar essa ideia com vocês, é muito legal, muito divertido estar aqui. Obrigado Crunchyroll novamente e vamos nos divertir um pouquinho. Não sou o Marito, hein? Testando. Ele tá um pouco baixo, do Yuri. Alô? Oi. Olá, tudo bem com vocês? Alô? Eu continuo sendo Pedro. Bom, vamos voltar então, né? Agora que vocês falaram aí um pouquinho do trabalho de vocês, vamos falar de Jujutsu, né? Que é o que o pessoal tá aqui super ansioso, né? Para saber um pouquinho mais de detalhes. E falando mesmo de Jujutsu, qual que foi o momento mais emocionante para vocês dublarem o personagem de cada um? Bom, o meu momento mais emocionante aí, quando a gente dublou a série, com certeza foi a morte do Junpei. Todo aquele arco, todo o arco da morte do Junpei, Eu não superei até hoje. e aquela batalha do Nanami com o Marito foi pesadinho aquilo, né? Que nada! E o teu, Pedro? Acho que o momento mais emocionante pra mim foi o final do Jujutsu Kaisen Zero, quando ele liberta a Rika.
quando ele liberta a Rika, eu achei, tipo, muito emocionante. Mas, além de emocionante, eu achei empolgante também ver o Yuta ficando bem irritado. Porque é legal ver herói ficando irritado. É muito bom. E você? Meu momento mais emocionante de Jujutsu, eu acho que é qual? Desculpa, fala amaldiçoada, gente, dá esses tabus mesmo, mas eu não ordenei nada pra vocês, fiquem tranquilos. Mas acho que é qualquer momento que eu falo de verdade, que eu falo qualquer palavra existente, né, que eu não fico só mandando salmão, alcaca, maionese de atum. Então pode ser um momento que, na batalha entre as duas escolas, que eu mando desapareça! Bom, e eu gosto do Mahito porque ele é um personagem horroroso, né? Mas eu escrevo contos de terror. Então a forma como ele tem esse horror colocado nele, ele sempre falando lá com caramba, o personagem que matou, o Junpei. Ele dirigiu a série, deu todos os personagens. Não. Então, eu achava curioso, porque ele não era um vilão que ficava, faz isso é muito mal, vai. Ele ficava conversando com ele como se fosse um grande amigo, né? Se você tem esse sentimento ruim, deixa rolar. Se você quer matar, mata. Palavras horríveis. Só que ele fala como se fossem coisas maravilhosas, então isso é muito bizarro. Tornava um personagem assim muito... dava nojo dele, né? Todo mundo detesta o marido por isso. Então eu gostava muito disso, porque me ajuda também a saber o tom certinho, de colocar sempre, não fazer aquele vilão de vou matar vocês. Não, é muito mais rico, né? Uma coisa suave, delicada, e as ações dele são horrorosas. Mas qual foi a cena horrorosa que você mais gostou? A expansão de domínio. Expansão de domingo. A expansão de domínio foi bem bacana, com aquelas mãos aparecendo. Todos teremos uma expansão de domingo. Sim. Legal. E vocês já conheciam o Jujutsu antes de serem escalados? Ou tinham noção aí da responsabilidade por conta do fandom? Bom, o Léo me passou, né? Quando iam começar as gravações, ele me explicou do que se tratava. Aí eu busquei, comecei a procurar informações sobre o mangá, etc. Todo mundo aqui gosta de anime, né? E aí a gente tinha uma noção de que o anime iria bombar. Só que a gente não sabia que tanto assim, né? Eu pelo menos não tinha essa expectativa de que bombasse tanto. Você? Eu conhecia o anime por amigos que eram fãs e comentavam bastante que eu deveria assistir ou ler o mangá e tudo mais. Mas eu pensei, não, vou deixar pra assistir depois, um dia eu assisto. E aí quando o Léo falou que eu ia dublar o Yuta, eu falei, bom, chegou a hora, vou ter que conhecer Jujutsu. E aí eu fui assistir, me apaixonei muito. Minha mãe que tá ali, ela assistiu também, ela ficou fã. E foi muito legal, foi uma experiência muito divertida. E eu fiquei muito feliz por ter conhecido Jujutsu e por ter trabalhado em Jujutsu. Eu já conhecia também, mas é porque eu sou meio otaku, então eu acompanho o que tá saindo, eu tava no hype já quando o Jujutsu foi anunciado. E aí quando chegou pra gente lá na Som de Veracruz, eu fiquei muito na pilha. E aí foi bom que eu e Léo, a gente ficou trocando várias figurinhas antes da gente começar de fato o processo. Quer dizer, ele começar o processo do Black, então me metia ali, meu. A gente trocava muita figurinha de o que era esse personagem, pra onde ele ia, quem poderia fazer. E isso é um processo muito maneiro de fazer quando tu tá com uma produção que você gosta, sabe? Uma produção que você acompanha. E é legal assim, quando tem uma produção que vai chegar pra gente gravar e já tem bastante capítulo de mangá, é legal porque você se antecipa e lê o mangá, né? Já conhece os personagens, você acaba já imaginando qual dublador se encaixaria para o personagem. Por mais que não tenha a animação pronta, você já sabe os ideais do personagem, o tipo, né? O traço. Então isso ajuda bastante. No Black Clover a gente fez isso também. A gente procura sempre ler os mangás para já se antecipar e não, de repente, torrar o dublador num personagem que ficaria bom, mas, sei lá, daqui a 5 capítulos vai ter um personagem que é a cara dele. Então a gente ia, é como se fosse um jogo de xadrez, sabe? Uma coisa bem precisa, falando, pô, o Eric poderia fazer esse personagem aqui, mas se ele fizesse esse, ia ser muito melhor, entendeu? O Yuri poderia fazer, o Yuji poderia fazer outro também, mas eu acho que ele fazendo o Yuji foi a coisa mais
100% que ele poderia fazer dentro dos personagens. Então, assim, vários dubladores poderiam dublar outros personagens, mas a gente tenta sempre deixar o melhor possível para cada papel. E nisso, você tendo um mangá para se antecipar, não só esperando os episódios chegarem, isso ajuda muito. Então, e quando eu assisti o trailer do Jujutsu, eu falei, cara, isso é incrível. Tem luta pra caramba, sangue, miolos e aquele toque de terror que eu adoro. Então, é um anime que eu falei, cara, isso aqui tem que ter uma precisão, seja no tom de cada personagem, né? A gente, várias vezes a gente parava para realmente reformular, não é jogar os scripts pro alto, mas é realmente entender, a gente faz isso sempre. Mas tinham textos no Jujutsu, textos que o Yuji filosofava com o avô e ele não sabia o que fazer no primeiro encontro com um monstro. Então a gente não pode simplesmente deixar traduzidinho, sabe? Tem que ser tudo bem adaptado, então isso é bem bacana de fazer. Lembra? Não pode ser literal, né? Isso, uma tradução literal. A gente tem que dar um jeito de mudar e deixar aquilo bem entendível, né? Trazer pro nosso mundo aquilo. E ao mesmo tempo o Jujutsu, ele é um cenário urbano, né? É na época atual. Então, o Yuji não pode simplesmente chegar e falar, agora eu vou derrotar você, eu vou matar todos vocês. Tem uma sutileza, né? É um jovem, tem momentos para isso também, não é só botar piada o tempo todo, né? Mas é importante ter essa noção, né? Eu só quero complementar. Fala amaldiçoada de novo, galera, só pra segurar aqui. Completar o que o Léo falou, essa questão de você acompanhar pelo mangá, porque é uma coisa muito importante mesmo, porque às vezes você começa uma produção e você acredita que o personagem X ele vai daqui pra cá. Só que às vezes no mangá assim, por exemplo, vou dar o exemplo do Junpei. Morreu! Ninguém esperava que ele morreu, sabe? Então às vezes o Léo gasta um dublador que ele queria usar lá na frente, sendo que é um personagem que dura um arco e depois desaparece. Ou é algum personagem que aparece um arco e depois ele fica, sei lá, desaparecido. Ou você pensa, vou escalar um Pedrinho numa coisa. Puta, mas no arco que aparece daqui a 3 arcos tem um personagem que seria maravilhoso pro Pedrinho fazer. Então eu não vou vencer ele agora. Aí coloca o Pedrinho só no filme. Exato, é um exemplo que eu uso muito eu dirijo a dublagem do Tokyo Revengers. E o Tokyo Revengers tem muito garoto, muito, porque tem todo mundo de gangue, cada gangue tem pelo menos 20, 30 personagens. Então eu tô acompanhando o mangá, eu tô completamente em dia com ele, porque eu preciso me planejar para cada vagabundo delinquente que vai aparecer na minha frente. Então assim, eu tô em dia com o mangá justamente para saber, já tenho uma listinha de quem eu quero em cada personagem lá na frente. Então é muito importante esse processo de você conhecer a obra quando você vai pegar ela para dirigir. É que antigamente isso era mais difícil, né? Muitas vezes vocês tinham o primeiro contato dentro do estúdio e agora é muito mais fácil por conta, né, de você ter mais acesso, né? A internet ajuda muito a gente nisso hoje em dia. Vamos abrir pergunta pra galera? Bora. Quem tem pergunta? Você traz o microfone? Usar o meu? Então beleza. Ó. Oi, meu nome é Sofia e igual é de Shiro, cara. Igual. E também Igual a quem? o Ed Sheeran. Ele é idêntico. Ele dubla também. Eu dublei o Ed Sheeran em algumas produções também. Tá vendo? Não imagino porque me escalaram pra fazer. Deve ter sido Canta. E eu queria perguntar se vocês podiam fazer alguma dublagem assim agora, que foi muito importante pra mim. Ou alguma coisa assim. Alguma dublagem assim que foi muito importante pra Jujutsu. Pra Jujutsu? Sim. Ih, o Bigula tá pra fora. Bom, acho que o Yuta é um personagem que está sempre falando de uma maneira muito melancólica, mas quando ele precisa mesmo de ajuda, aí na cena que eu falei que eu achei mais emocionante, que
foi a que eu achei mais legal de ver assim quando saiu o trailer, é ele gritando: "Venha, rica!" Qual a sua frase favorita? Bom, você me complicou, porque eu tenho poucas frases espalhadas, não tenho um repertório muito grande. E eu já gastei o desapareço aqui. Então, deixa eu ver. Não se mova! Faz aquela fala, outra, de outro desenho. Ani, pelo amor de Deus. Por favor, né? Fala do Konosuba. Alguém conhece Konosuba? O horário permite que eu mande um... Não, peraí, então, dá deixa então. Dá deixa da Wish. Será que eu posso chupar? Cai de boca. Detalhe de a imitação perfeita da Mariana Torres. Uau, achei que ela tava boa, hein, cara? Eu acho que a Mariana perdeu o emprego já. Como eu falei, as frases do Marrito, eu acho interessante justamente por isso. São coisas horrorosas que ele diz, conselhos doentios, ditos de forma muito amigável, né? Ah, se você quer sentir vontade de matar alguém, vai lá e mata, ué. Qual é o problema disso? É igual comer. Quando você tem fome e você não come, então, quer matar, mata. Quando não façam isso, dá a risada diabólica de quando o Itadori pede ajuda e ele fala: não, não vou ajudar não. Ele tá morrendo! Morreu! Ai, ai, ai. Morreu! Morreu, filho da... Extensão de domingo. O Léo acabou de violar a Convenção de Genebra na frente de muita gente. Desculpa, gente. Perguntas? Viu mais? Perguntas? Ô Yuri aí, ó. Quem tá com o microfone aí? O Itadorinho. Meu nome é Paulo e eu tenho uma pergunta pra vocês. Qual cena do mangá que vocês mais estão aguardando pra poder dublar? Não entendi o final. Qual a cena do mangá que vocês mais estão aguardando pra poder dublar? Ah, Shibuya. Com certeza. O mangá que eu tô esperando pra ver dublado. Poxa vida, eu vou ser bem sincero. Eu quero ver a parte 8 de Jojo dublado. E de Jujutsu, Pedrinho Alcântara. Ô, Caca. Não, peraí, eu já tenho um pouco do Me Rouba. Tá, eu sei que você queria ver o episódio 0. Show. Não, mas já eu te dou um spoiler que tem muito Yuta pela frente ainda, pode ficar Ah, tranquilo. pelo menos isso, né? Inclusive eu fiquei sabendo que vai mudar de nome pra Jujutsu Yuta. Não. Gente, eu como dublador do Urumaki não tenho muito que olhar no futuro. Não tem muito. Eu tô esperando o Genji Akudami aí acordar, lembrar que o Urumaki tá por aí e me dar um grande arco pra eu poder brilhar e falar muito salmão. Bom, eu tô ansioso pra ver o Marrito morrer, porque ele é detestável. E eu tô querendo muito ver o Geto levantando a mão e dizendo Uzumaki. Perguntas? O Kaká. Eu queria perguntar pro Eric, como que foi dublar o Inumaki, que tipo, você mesmo falou, você só fala alimentos e tal, e de uma maneira de interpretação, como que é cena mais tensa, cena mais calma, porque é difícil, né, Pra frente. enquanto todos os outros falam várias coisas e conseguem se expressar melhor, pra você interpretar, você fala, como? Então, é isso. Cara, essa é uma pergunta bem maneira.
responder. Cara, essa é uma parada que eu gosto muito de dublar no Inumaki, porque a gente tá muito acostumado a dublar um personagem, sei lá, o Kazuma, por exemplo, de Konosuba. Cara, eu tenho meus momentos de surtar, de falar, improvisar no texto, de fazer rir, de fazer isso, fazer aquilo, ainda da Avatar também. O Inumaki é um personagem que, teoricamente, ele te limita muito, né? Porque eu falo uma palavra, às vezes, sabe? Pra tentar expressar tudo que ele quer dizer numa frase. E aí, esse é um trabalho que eu gosto muito de fazer no Inumaki. Se você tem vídeos no YouTube, que eu gosto até de ver até, que eles juntam, tipo, todo compilado de coisas que o Inumaki já falou. São 3 minutos de vídeo. Sacanagem. Mas, enfim. E ali dá pra perceber justamente o trabalho que a gente tenta fazer, porque, tipo assim, a gente brinca de, tipo, okaka, salmão, maionese de atum. Mas cada palavra dessas, no vocabulário do Inumaki, ele tem um significado e ele quer expressar uma coisa. Então, cada okaka que eu gravo, cada salmão que eu gravo, é um trabalho muito maneiro de fazer, e é um trabalho que eu sempre tento fazer com muito cuidado, porque ele tem que expressar um sentimento que ele não está dito na fala, sabe? Então, por exemplo, no filme Zero, quando ele está tentando socializar com o Yuta, ele está tentando ser simpático, e aí o salmão dele significa, pô, cara, vem cá, vem comigo, vamos lá, tamo junto. E aí, às vezes, outra coisa quer dizer, tipo, não, é perigoso, deixa que eu vou no teu lugar. Então, tem várias nuances de interpretação em cada palavra que ele repete, que é um desafio muito legal. Tipo assim, se você pegar todos os salmões que eu já disse na série, cada um tem uma intenção diferente, porque justamente isso que a gente tenta passar, que é a parada que mais me encanta no Inumaki, cara. E eu amo o Inumaki. E são palavras curtas, né, de alimento. Por exemplo, você pode dizer um salmão de tá tudo bem, né? Salmão. Agora, um salmão de não, é salmão. Né? Então é tudo na inflexão, na interpretação, por mais que você diga, você pode dizer que ela ama alguém, mesmo odiando alguém. As palavras têm um subtexto. Então isso é um grande trabalho também, né, fazer. É uma parada que eu gosto muito do personagem. Fala amaldiçoado até difícil hoje, gente. Mas eu não vou dar nada pra vocês, tá tranquilo. Perguntas? Agora sim. Lá. Pilhada ali, ó. Veio da caravana de onde? A caravana de Shibuya. Boa tarde, gente. Primeiramente, muito fã de Konosuba. Você arrasa. Pergunta pros quatro. Gojo ou Sukuna? Maki. Gojo, sem dúvida. Sukuna! A mulher! Expansão de domingo! E veio! Mais perguntas? Tem a sucurinha ali, ó. Depois, daqui a pouco. Vai lá. O rapaz de camisa com alguma coisa? Não. Oi, meu nome é Eduardo, eu sou muito fã da dublagem brasileira e eu queria saber se vocês 4 veem redublagens que fazem de Jujutsu. Tem um canal muito famoso aqui que eu não vou divulgar nomes porque não foram, né, pagos pra isso, mas tem um canal que faz redublagens de animes e eu quero saber se vocês veem redublagens, gostam de quando fazem mais zoeiras em cima de Jujutsu, que já é um anime engraçado. De Jujutsu eu confesso que eu nunca vi, mas eu acho que todo mundo conhece o Vai Seiya, né? Acho que é o mais famoso desses aí. Eu confesso que esse é o único que eu assisti. Vou procurar de Jujutsu pra ver também. Eu não acompanho muitos, por falta de tempo mesmo, mas eu conheço, eu acho super divertido e eu acho bem legal que as pessoas façam esse tipo de conteúdo, porque todo mundo dá risada e é isso aí. A pergunta foi se acompanha os animes dublados, é isso? Não tenho costume de acompanhar. Esses canais de YouTube de dublagem? Não, infelizmente não. Gostaria de acompanhar mais, até pra conhecer, pra ver como é que a galera tá se divertindo com a dublagem, que eu acho que a dublagem é pra se divertir também, saca? Mas infelizmente o tempo tá corrido. Mas quando tiver tempo eu prometo que vou dar uma olhada. Vou dar uma olhada numa lista aí. Eu vejo muito TikTok, de vez em quando, né? Uma pausinha eu vejo, de vez em quando eu vejo algumas memes, né?
Não, você pode fazer uma dancinha de TikTok aí pra gente, por favor? Então eu vejo alguns cortes, né? Às vezes eles colocam cortes, fazem montagens, memes, né, com a dublagem, ou inventam em cima. Eu acho legal, né? É bacana. Mas não tem um específico que eu siga, não. Mas eu tô sempre antenado nos memes que fazem. Tem perfis no Instagram também que fazem, mesmo sem ser em vídeo, só em texto mesmo. É legal. Bacana. Mais pergunta? Suconinha! A moleque, Sucona! Francisco Júnior. Pra vocês, qual é? Será o episódio favorito? Começa aí, Léo, que eu vou pensar. O meu episódio favorito é difícil escolher, mas eu acho o primeiro episódio muito emblemático, sabe? É muito... Você vê, tem a perda, né, do avô, sem dar spoiler, mas tem a evolução do Yuji, assim, de forma muito instantânea, mas você já vê também que ele teve uma grande criação, né? O avô dele sempre teve... Eles tinham um relacionamento meio sacana, né? De um provocar o outro, mas uma coisa muito bacana, assim. E a gente vê isso em várias famílias brasileiras também, sabe? Aquela família que todo mundo, um perturba o outro, mas tem um amor ali, né? E ele criado pelo avô e tal, todo aquele respeito. Então acho que o episódio 1 é muito emblemático. E é muito legal, muito legal. E logo depois veio o Sukuna. Pra mim o episódio 1 é bem redondinho, assim, sabe? O meu episódio favorito é o episódio que acontece aquilo com o Junpei e que o Itadori pede ajuda pro Sukuna e o Sukuna e o Barreto sorriem na cara dele. Esse pra mim é o melhor episódio. Preciso da ajuda de vocês porque nem todas as informações estão frescas na minha memória. Sim, não, eu não queria responder o filme porque eu dublei, mas sim, o filme é incrível. Gosto muito do primeiro episódio, principalmente quando aparece o Fushiguro chamando cachorro, porque eu adoro cachorro. Mas acho que esse momento que eu fiquei mais empolgado. Qual é o nome daquele outro aluno que é grandalhão e pergunta qual é o tipo de... O todo. Qual o seu tipo de mulher? Exatamente. Jennifer Lawrence. Quando aparece o Todo e o Yuji lutando juntos pela primeira vez lado a lado. É muito bacana. É muito legal. divertido. Eu fiquei muito empolgado assistindo aquilo. É difícil, o episódio 1 é realmente, ele tem tudo, né, cara? Ele tem tudo, você vê a evolução. Não tem Inumaki, então ele não é bom o suficiente. Realmente. Desculpa. Ele tem... Você vê a evolução do Yuji ali, né? Ele não é nada, não é ninguém ali. Ele é só um adolescente que é forte, né? Sabe, humilha o professor lá, jogando bola, etc e tal. Só que tem todo aquele arco triste, né? Da morte do avô dele. Que eu acho que todo mundo se identifica com isso, porque ou já passou, ou vai passar em algum momento. E aí tem aquela virada de chave. Que ele percebe que ele tem uma responsabilidade maior, né? A clássica jornada do herói. E, cara, esse episódio tem tudo. A animação dele é linda, o roteiro é fechadinho, as cenas de ação no final também são alucinantes. E na a trilha sonora, e termina com aquele gancho, né? Do Sukuna, querendo mulheres e crianças. Aqui, quem tá indo? Cadê o moço do microfone? Aqui. Vai. Pessoal, tudo bem? Meu nome é Laina, prazer em conhecer vocês. Olha só, eu tenho duas perguntas. Elas são principalmente pro Léo. Eu quero perguntar primeiro sobre Jujutsu. O que ele acha sobre essa ideia de inocência do Mahito quando ele nasce como maldição? Eu quero saber o que você acha sobre essa inocência. Você acha que realmente é puro ou se ele realmente se acha que ele finge? Como que é a sua opinião sobre isso? E a segunda pergunta é sobre Black Clover. Não tem nada a ver, mas eu tinha
tive que ser obrigada a perguntar, porque assim, eu amo o Yuno, mas eu tenho uma asa ali do meu lado, entendeu? E aí eu queria perguntar o que você acha da relação dos dois. E por favor, quem você acha que tem que ser o Rei Mago? Por favor, porque eu preciso disso. É claro que seria eu. Eu falei pra você. Mereoleona, Mereoleona. Sobre a inocência do Marrito, eu acho que ele é como se fosse uma doença. Ela simplesmente aparece e ela acontece. Ela não planeja nada, né? Ela vai surgindo ali, proliferando. Dublador, eu trabalho com voz. E aí tem essa inocência, porque ele acabou de nascer, realmente. Ele está aprendendo a se comunicar com os outros, sabe? Ele está pegando malícias, nuances ali com os outros. E ele está só curtindo. Você vê ele na praia lá, vamos fazer. Ele não planeja fazer o mal. Ele simplesmente faz. Assim como, não sei, de repente tem uma gripe aqui e ela vai falar, eu vou pegar você. Ela simplesmente está lá. Então eu acho que a inocência do Marrito, ela meio que ilustra isso, né? Ele não planeja muito, tanto que ele é extremamente caótico. Ele não pensa o que vai fazer. Ele se diverte lá, ele vai fazendo porque é a função dele, matar, né? E fazer o mal. Então, acho que esse é o ponto do Marrito. Enquanto você tem um Guetô, que é extremamente estratégico, vai planejando aos pouquinhos. O Marrito é um bobo da corte que faz o que for, quer, entendeu? Você dá a corda nele, liga, ele vai... O Marrito ele é meio Coringa, né? Meio agente do caos. Quase o Coringa. O Joker, o palhaço. Pergunta. Oi, tudo bem? Celular vermelho ali? Fala. Posso falar? Bom, prazer, meu nome é Adriane, sou do canal Yamani. Alô? Tá me ouvindo? Bom, sou do canal Yamani Studios, prazer, do Adriane. Eu vou entrar em duas perguntas, uma pro Yuri e também já faz artes marciais e tudo. Eu gostaria de saber a questão sobre como que a arte marcial pode influenciar na dublagem para você e a questão da adaptação e tradução que eu vou fazer para o geral. Que eu tenho acompanhado a série, acompanhado as últimas produções, inclusive Jujutsu, todas as séries, que eu vejo talvez um respingo de Hakusho nessas questões de buscar referências do país inteiro, os memes, as sacadas que vocês têm feito que são brilhantes, principalmente o Jojo, que está sendo brilhantemente feito e acompanha todas as produções. Então, eu gostaria de saber sobre essas questões, como que para vocês essas sacadas fazem toda a diferença, inclusive como sou tradutor, colega de trabalho também, eu gostaria de saber sobre isso, para poder realmente fazer trabalhos mais eficazes. Bom, isso ajuda para você adaptar expressões, né? Por exemplo, o Yuji, ele fala os na versão dublada, né? E eu acho que na japonesa ele não fala. Ou falou uma vez, talvez, mas a gente implementou, colocou isso como uma coisa dele, quando ele vai responder algum sensei dele, algum mestre, e ele vai falar tipo um raio rapidinho de bota, os. E isso é uma coisa que vem das artes marciais, né? E também, por exemplo, como é que pode influenciar? Tem uma cena que o Yuji tá lá dentro do domínio do Sukuna e eles brigam e o Yuji dá o Manji Kick, né? Só que ele não grita Manji Kick, nada, ele não dá um golpe. E aí o Léo fala tipo, peguei, uma coisa assim, tipo assim, te peguei, otário, alguma coisa assim. E aí a gente, teve a sacada, acho que foi o Léo que teve, de coloca aí capoeira, né? Porque o chute é igualzinho o chute de capoeira, falou capoeira, zoando, tirando uma com a cara do Sukuna, né? Fica engraçado, o Yuji debochando da cara dele. E não é só capoeira, capoeira! Não, é capoeira? 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 É uma coisinha, né? Capoeira? E é legal porque o Yuji,
ele não foi uma coisa assim que, bota, vai ser engraçado. Não, ele é um pesquisador de artes marciais, né? Ele conhece. Sim. Então tem um sentido isso. Não é só chegar e falar, isso vai ser engraçado e falar. Não, isso aqui encaixa, é o tipo de piada que ele faria. A adaptação não pode ser gratuita. Você não pode, por exemplo, tem muita coisa engraçadinha, né? Que tem vários memes por aí, mas tem que fazer sentido na obra. Tem que ter um porquê. Não pode você só entupir aquilo de meme ou uma piada qualquer só para fazer o povo rir e sei lá, é uma obra temporal. Daqui a 20 anos o pessoal vai estar vendo Jujutsu igual vê em Cavaleiros e aquele negócio perdeu a validade. Entendeu? Então tem que ser algo que encaixe no personagem e que faça sentido, não seja só uma piada efêmera, por exemplo. O Yuta é um personagem que fala tudo muito certinho, então o próprio Yuta não teve a oportunidade da gente colocar esse tipo de coisa, mas eu como público, eu curti muito o trabalho de adaptação que vocês fizeram. E isso daí é uma coisa super importante, isso que você está falando de as piadas, as adaptações, elas precisam funcionar, precisam ser coerentes com os personagens e precisam ser atemporais, né? Tem que ser atemporal. Eu acho que um exemplo fora de Jujutsu muito legal foi justamente uma brincadeira que o Glauco fez no One Piece, que muita gente amou, que foi uma imitação do Silvio Santos que estava no One Piece, e o Glauco foi me explicar depois. O Glauco tá aí, o Glauco aí, olha só. Zoro! Poxa, no original o cara tava imitando um apresentador de TV japonês super conhecido. Aquilo pra gente não ia fazer sentido, mas pra que matar essa piada? Então vamos colocar isso de um jeito que funciona pro Brasil também. Respeita a obra, conversa de um jeito legal com o público e a gente se diverte do mesmo jeito que a gente se divertiria se a gente estivesse assistindo no idioma original, tendo conhecimento pleno do idioma original, que eu acho que é o mais importante. Tem que ser sempre assim, né? Bem preciso. Não só, imagina se o Glauco de repente tivesse num personagem nada a ver, colocado alguém pra imitar o Silvio Santos num personagem nada a ver. Aí ia chegar essa vez, de novo. E nesse encaixa perfeitamente, era ele. Ia repetir a piada, né? Perdia a graça. Não, e quando você tenta colocar alguma coisa forçada na obra, só pra ter meme, só pra ter alguma coisa engraçada, não é a mesma coisa do que quando a parada sai. Tipo, nada do que virou meme, que a gente dirigiu pelo menos, foi feito assim, cara, vamos fazer isso daqui, que isso vai virar meme, isso vai pro TikTok. Cara, vou dar um exemplo do Cai de Boca. Cara, a gente gravou o Cai de Boca porque era uma coisa do momento. A gente tava gravando a cena tinha um texto pouco, assim, tipo, você deixa eu chupar? Deixo. Aí a gente olhou, tipo, não, cara, tipo, o Kazuma é um degenerado, sabe? Ele não vai aproveitar muito tempo pra alguma merda. E a gente colocou o Cai de Boca porque funciona no personagem, funciona naquela oportunidade. A gente não faz a parada pensando, pô, isso daqui vai viralizar. Então, a coisa é assim, a adaptação bem feita, ela cresce e ela ganha proporção naturalmente, sabe? Não você forçando algumas piadas ou tentando botar alguma coisa ali só pra ficar no hype do momento, sabe? Cada personagem não só tem uma voz diferente, como tem um falar diferente, né? O Yuta fala completamente diferente do Yuji, né? O Yuta ele é mais na dele, né? Ele não faz piada o tempo todo, né? Então é importante saber o tom de cada personagem. Era você do celular vermelho. Tá com a mão caído já. Cadê o microfone? Testando. Boa tarde, aqui opa, estão me escutando agora? Alô? Opa, aqui é o Yuri, eu faço parte da World Dub News. Inclusive, queria que vocês pudessem mandar um abraço pro pessoal da WDN. Aí eu queria primeiro parabenizar você, Leonardo Santos, pela direção de Jujutsu Kaisen e também pela direção de dublagem de Gears of War Judgment. Estou jogando ultimamente. Você foi responsável por trazer o primeiro Gears of War dublado para o Brasil. Parabéns! Mais de pica, hein? E Yuri, meu xará, eu quero perguntar o seguinte: qual é o seu tipo ideal de mulher? Ou melhor, qual é o seu tipo de mulher? Meu tipo de mulher, eu vou falar que é a minha, né? Senão vai dar problema pra mim.
japonesa morena. É isso. Obrigado aí por lembrar aí do nosso game. É pra mandar um abraço pra quem? World Dubbing News? WDN? É? É WDN? Ah, WDN. Abraço pra WDN, World Dubbing News. World Dubbing News. Valeu, obrigado. Rapaz, ali, com o bração fazendo assim. Arnold Schwarzenegger. Alô, alguém me ouve? Sim. Obrigado. Eu sou o Renê, prazer em conhecer vocês. Léo, Ed Sheeran, Precinho, Yuri, tudo bem com vocês? Minha pergunta é em relação aos 4, para cada uma pergunta individual sobre a aula de Jujutsu. Eu gostaria de saber qual foi a cena mais densa para vocês interpretarem. Quando vocês chegaram na sala de dublagem, eu falei, cara, essa cena é densa, eu tenho que tomar cuidado como eu vou fazer isso aqui, entendeu? Tanto pro Yuta, com a relação da amiguinha dele, o Marito, o Yuri também, que ele só salvou, que é uma coisa delicada, que é o luto. Podem falar aí, se tiver alguma e tal. Pra mim é aquele momento que ele tá, o Marito tá com o Junpei lá no esgoto, e ele tá confabulando, falando sobre os yokais e fazendo uma alusão à maldade humana, que o Marito é um só, matando meia dúzia. Mas a humanidade às vezes é muito cruel também, então ele faz essa crítica até, né? Então eu acho que e tinha um texto bem trabalhado, então a gente tinha que deixar de forma natural, afinal ele está trocando uma ideia com um amigo e ao mesmo tempo fazendo essa malícia com ele, com o Junpei. Então pra mim foi uma cena bem chatinha não, trabalhosa de se fazer, né? Eu não simplesmente ensaiava, marcava as pausas e gravava. A gente parava, adaptava para deixar realmente da forma mais natural possível, e era um texto difícil, então assim, ao mesmo tempo, a pessoa tem que ouvir uma vez e entender, não pode só pausar, voltar a cena e ouvir de novo, para tirar dúvida, né? Então, para mim foi um momento denso. Parecia um pouco o primeiro bifão, primeira cena do Yuji, falando do avô e tal, parecia um tipo de texto bem complicado de deixar assim natural. Deixar redondinho, né? A cena mais densa de Jutsu, cara, a do Inumaki que eu mais me lembro assim é a do filme, quando tá ele e o Yuta lá no shopping tendo que limpar as maldições, e ele tá com a garganta toda ferrada e eu tinha que ficar fazendo Okaka, salmão, porque ele já tinha gasto tudo ali que ele tinha e ele precisava daquele sprayzinho da garganta pra ficar bonito. E aí tem toda aquela cena maravilhosa do Yuta lutando pela primeira vez, acho que ele imbuindo a maldição na espada e lutando com aquela maldição, e aí ele consegue, tá apanhando que nem um condenado, consegue dar um olé ali na maldição, joga o sprayzinho pra ele, o sprayzinho de própolis do Inumaki, e aí ele manda o Imploda! Essa pra mim é a cena mais marcante, assim, nesse sentido de tensão. Acho que as cenas mais marcantes do Yuta pra mim, nesse sentido, são justamente a primeira cena do filme, que ele tá sofrendo bullying ali e ele pede pros caras pararem de incomodar ele, não porque ele vai fazer alguma coisa a respeito, mas porque ele ainda não tem controle sobre todo esse poder. E também no final do filme, quando ele consegue entender o que acontece, por que acontece, e usa isso a favor dele. Eu acho que são os dois momentos aí que me fizeram sentir o quanto essa obra é profunda e intensa. Bom, o meu tem dois momentos assim emblemáticos, que o primeiro é o episódio 13 inteiro da morte do Junpei, que tem toda aquela conversa entre o Yuji e o Junpei sobre qual era o sentido da vida e blá blá blá, pra ele levantar a cabeça, sair daquela deprê, até chegar o Marito e matar ele, e o Yuji surta. Aquele episódio inteiro teve uma carga emocional, assim, que você tinha que botar muito grande. Você vê na abertura o cara, você acha que ele vai estar pra sempre. A gente vê o
Junpei na abertura. Sim! Você acha que o Junpei vai ficar ali pra sempre, né? E o Yuta também tá na abertura e só aparece no filme. Maior trollada da história essa. E tem um momento em específico que é quando o Yuji ele percebe que está maltando maldições que são humanos que estão pedindo pro Yuji matar ela. E aí ele percebe o que é aquilo. E aí a cena corta, né? Quando ele volta, você percebe, não tem nenhuma explicação, não tem nada, mas você percebe que o Yuji teve que matar as maldições, ele teve que seguir em frente e fazer aquilo, porque ele não tinha escolha. E libertar também aquelas pessoas, né, que já tinham morrido. Valeu. Rapaz ali. Última pergunta. Olá, tudo bem? E aí, Yuji, firmeza, mano? Fala, meu garoto. Beleza. E aí? Tranquilão. Pra quem não me conhece, eu sou o Leandro, sou Vika do canal Taverna, sou Vika de cultura pop. E já falei com esse mano aqui, esse grande Yuri Trooper, né, por mais de uma vez no canal. Inclusive a minha pergunta, por mais que todo mundo tá falando de anime, enfim e tal, eu poderia fazer pergunta de anime que dá pra ter essa propriedade, mas a minha pergunta vai diretamente à questão do Tokusatsu. A gente sabe que o Yuri, ele é um fã de Tokusatsu, é amigo da Resistência, amigo da Taverna. Eu queria saber também se os outros integrantes aqui também, né, os nossos dubladores maravilhosos, se vocês também gostam de Tokusatsu e qual Tokusatsu em específico, galera? Leonardo Santos! Eu, claro, né? Jiraiya, vou falar o quê? Tá aí, vem aí, hein? Não é spoiler não. Eu cheguei a fazer ninjutsu por causa do Jiraiya. O Glauco também, o Glauco bate muito mais do que eu. E cara, isso tanto me inspira também desde sempre, porque a gente vê aquelas dublagens antigas de Tokusatsu, isso inspira a gente também. A gente dublou agora um anime com o Tokusatsu, né, o Love After, da Crunchyroll também, que é comédia e tal, mas é legal ter esse gostinho, sabe? De ver voltando, acontecendo, caramba, chegando pra gente. Então, pra mim é fantástico, sabe? Ou fantástico Jaspion também. Eu sou otaku muito mais de anime, eu consumi muito pouco Tokusatsu, mas eu gostava muito de ver quando eu era pequeno, que passava na manchete, era o Inspector. O Inspector era aquele que tinha o policial, o verde tinha asa, o amarelo tinha asa, nossa, eu adorava o Inspector. Mas foi o Tokusatsu que eu consumi na época. Bom, acho que de Tokusatsu que eu gosto, acho que o primeiro que eu vou citar aqui é uma coisa muito, muito antiga que eu aprendi a gostar por conta dos meus pais. Então a gente tem DVD lá em casa, que é o National Kid, que é maravilhoso. E também, coisa mais recente, eu gosto muito do Kaizoku Sentai Gokaiger, que é muito legal, mesmo sendo uma coisa comemorativa, eu acho que é muito acessível até para quem nunca assistiu nenhum Super Sentai, é muito legal, é muito divertido e eu sou fã. Bom, eu e o Léo, a gente pegou a primeira leva, né, de Tokusatsu no Brasil, quando a gente era criança. Então foi basicamente o nosso primeiro contato, meu pelo menos, em você prestar atenção na dublagem daquilo, depois que você cresce, né, você volta a assistir e fala, caramba, que maneiro, deixa eu prestar atenção nisso aqui. Depois com a chegada de Cavaleiros do Zodíaco também, que a dublagem ficou mais exposta, né? E com certeza eu posso afirmar que Tokusatsu, aqueles filmes de ação dos anos 80, Van Damme, esse tipo de coisa, me inspiraram tanto para ser um artista marcial como para ser um ator em dublagem. Eu tenho total influência nisso daí que o nosso amigo falou. Tokusatsu pra mim é vida. E cadê o Hiroshi Watari? Cadê? Com vocês. Cadê o Charivan? Valeu, meu amigo. Valeu. Mais perguntas? Vem mais tarde aqui. Mensagem? Oi? Oi? Falei que eles vêm mais tarde aqui. Nesse palco. Daqui a pouquinho a gente, final do dia, a gente tem o Jiraiya, e aí o Charivan, o Buberman do Jaspion, né? Os dois estarão aqui presentes. Nosso tempo, infelizmente, já está acabando. Dois usuários.
Mas eu queria, em nome da Anime Friends, agradecer a vocês terem aceitado o nosso convite. Foi uma honra ter vocês aqui. Foi muito divertido o bate-papo. Queria pedir pro pessoal uma salva de palmas, por gentileza. Muito obrigado, gente. Obrigado pelo convite da Crunchyroll, Anime Friends, vocês. Pô, muito obrigado por estar aqui trocando essa ideia com a gente. Isso é incrível. A gente, todos nós aqui sempre fomos fãs de animes também, a gente ia nos eventos e tal. Então é muito interessante estar desse lado aqui também, sabe? É muito legal. E obrigado, gente. E aproveitem o evento também, que tá incrível. Valeu. Pode ir passando os recadinhos finais aí. Caca, salmão, maionese de atum. Brincadeiras à parte, muito obrigado, gente. Foi um prazer conversar com vocês aqui, ver todos vocês, trocar ideia, responder perguntas. É sempre um prazer. Como o Léo falou, nós temos a sorte de ser pessoas que amam anime e que têm a oportunidade de trabalhar diretamente com isso. Então vocês podem ter toda a certeza que todo o trabalho que a gente está envolvido sempre tem muito amor e muita dedicação ali junto, para sempre entregar um material dublado maravilhoso para todos vocês. É isso, gente. Obrigado por tudo. Queria agradecer aqui a organização da Anime Friends e ao pessoal da Crunchyroll pelo convite e também agradecer ao Léo por ter permitido que eu fizesse parte de tudo isso, ao Léo e todo o pessoal da Som de Veracruz e também a todos vocês por estarem aqui. E caramba, eu falei aqui muito melhor do que eu falei da outra vez que eu vim na Anime Friends em 2007. Eu falei, valeu, foi só isso que eu falei. Caca. Foi isso. Bom, queria agradecer a todo mundo, né? A Crunchyroll, ao Anime Friends por essa oportunidade, ao Léo, ao Som de Veracruz, por ter dado esse presente pra gente. E como um fã das obras de anime Tokusatsu, eu sempre vinha aos eventos e poder estar aqui agora e ver todos vocês aqui, assim, ver essa receptividade é muito, assim, gratificante. Então, obrigado a todos vocês e a gente se vê por aí. Eu tenho certeza que alguém queria saber como faz para ser dublador. Sabe? Pergunta clara. Você precisa estudar teatro, depois procurar um curso de dublagem. Aí você se forma ator, registra na carteira de trabalho e procura um curso de dublagem, mas procure com diretores que você conhece, né? Com estúdios que você conhece e tal. E é isso, é basicamente muito estudo e perseverança. Só uma adendo, é isso. Se você quiser ser um dublador, né, querer ser um ator, um artista, qualquer coisa, o principal é você querer focar naquilo e não querer pular etapa. Não querer ser uma celebridade, uma subcelebridade e ir em busca de like. Você tem que estudar e focar, que vai dar certo. Se você tentar pular etapa, você já errou. Já falhou. É um trabalho do ator, né? Você seja um ator. Não é... E depois pesquise. Às vezes você chega e fala, pô, às vezes eu prefiro fazer uma novela. Não sei, mas é um trabalho de ator. O reconhecimento e o sucesso são consequências de um trabalho bem feito e não o contrário. Façam um trabalho bem feito e depois vocês terão reconhecimento. É isso. Muito bom. Não, mas... Eu vou lá, inclusive, né, o ator começa como figurante e o dublador geralmente começa com vozerio, né, e aí vai evoluindo. Mas uma dica excelente para aquecer os coraçõezinhos, né, do pessoal, não desistam. Então, vamos lá, vamos tirar uma foto, galera? Vamos de novo. Vamos?